Muito boa noite, nossa saudação a todos. Começa mais uma edição do painel. Nós sempre estamos aqui em nome da Unimed Erechim. Unimed, cuidar de você, esse é o plano. E Sicredi, traga sua poupança para Sicredi e veja como é mais negócio poupar aqui. Sicredi, gente que coopera, cresce. Nós, a despeito dessa pandemia que assola o mundo inteiro, nós aqui no painel, nós continuamos abrindo espaço para a política, porque afinal esse ano é um ano eleitoral e de eleições municipais, de eleições domésticas, né? Para alguns ou para muitos, a eleição doméstica é a mais difícil de todas, especialmente quando se trata a vereança, pela singela razão de que surgem muitos nomes, e são nomes de pessoas que residem aqui, que têm seus familiares aqui, que têm os seus negócios aqui, que têm os seus amigos, enfim. Então, quem vai votar sabe, pô, eu tenho compromisso com esse, eu teria que ter não sei o que. Bom, mas isso aí sempre foi assim. Estamos recebendo com muito prazer hoje aqui, então, a vereadora Sandra Piccoli, do PCdoB. Boa noite, seja bem-vinda, vereadora. Muito obrigada, boa noite. Agradeço o convite para estar aqui debatendo a política, que eu gosto muito. A senhora me permite eu tratá-la assim? Então, Sandra, você vai mais uma vez colocar o seu nome à vereança nessa disputa tão acirrada ou pretende dar um passo mais... Não, iremos novamente, mais uma vez, né, tentar então a reeleição, né, pleiteando manter a cadeira do partido, independente se for eu ou outra pessoa do partido, né, vamos concorrer mais uma vez ao cargo de vereadora. Uhum. Como é que está, digamos, a busca por novos nomes? Assim, o PCdoB sempre teve a sua representação, não chegou a eleger nenhum prefeito, ao que eu me recordo, mas, aliás, eu vou aproveitar o ensejo aqui para mandar um abraço para a Débora Machado, né, que em tempos idos aqui era a pessoa que era o rosto do PCdoB aqui em Erechim. Como é que está a formação da nominata? Então, né, as filiações, o prazo de filiações se encerraram já, né, então conseguimos agregar novos nomes, temos hoje uma nominata de 20 candidatos, podemos perder algum, né, tem aqueles que estão um pouco ainda pensativos, mas também temos outros nomes que também estão pensativos a fim de concorrer. Então, temos dentro deste grupo 7 mulheres, né? O máximo de número de candidatos seriam 26, então temos a proporção de mulheres para colocar até 26 candidatos, se assim tivermos os nomes dispostos a concorrer. Eu acho que o PCdoB nunca teve candidato a prefeito em Erechim, não me recordo também na história do partido. O PCdoB já teve 2 vereadores, né? Claro que um momento bem diferente da conjuntura política, mas nós tivemos em 2016 o partido tendo uma secretaria em mãos, 12 candidatos. Então hoje nós com 20 candidatos, sem nenhum tipo de negociata, uma troca de favores, eu estou orgulhosa do trabalho que o partido tem feito a nível municipal. Como é que a senhora, já se passaram 3 anos e meio do seu mandato, tempo suficiente para avaliar como é que é a experiência? O que dá para se dizer a quem pretende ser vereador? Bom, não é fácil, é preciso coragem, mas é necessário, né? Eu acho que as pessoas que se sentem capacitadas, que querem de fato fazer algo, né, pelo bem da sociedade, construir uma nova sociedade, precisam sim se desafiar e colocar o nome na disputa. Eu sempre digo que se os espaços existem, eles precisam ser ocupados. E se os bons não ocupam, os maus acabam, né, estando lá.
Então, que sempre a gente tenha também essa coragem de não só criticar a questão da política e os políticos em si, mas poder fazer parte também de uma construção com suas ideias, seus projetos. E quem me conhece e acompanhou a minha trajetória sabe que eu nunca fui de fazer promessas, né? Eu sempre sou muito clara e sincera. Às vezes é melhor um não sincero do que, né, uma mentira que vai iludir as pessoas e depois o resultado não é aquele esperado. Então, desde o início, eu sempre falei que o vereador ele não tem o poder de executar, não é fácil, a gente depende de quem tem a caneta na mão, mas é possível propor, né, dialogar, abrir portas, e esse é o trabalho que a gente tem feito. Também fiscalizando as ações do executivo, né? Nesse dialogar, o que dá para se dizer com relação à administração hoje? Eu nunca tive dificuldade de diálogo, né, com os secretários, tanto que eu iniciei meu mandato visitando a todos os secretários, criando esta ponte. O próprio prefeito, a gente sempre conversou amistosamente, mas dificuldade sim de colocar nossas ações em práticas, né? Nós tivemos tantas sugestões encaminhadas ao executivo, projetos de lei que foram vetados e que a gente não via a necessidade do veto. Então, às vezes eu acho que falta um pouquinho, e tem aquela questão política ainda que atrapalha, de certa forma, a nossa atuação. Mas o diálogo sempre existiu e existe. Uhum. Se eu não me engano, em 1996, nas eleições de 96, quando o prefeito Luiz Francisco Schmidt foi eleito prefeito pela primeira vez, se eu não me equivoco, o PCdoB acho que fazia parte da aliança, juntamente com o PT, enfim, na época o então candidato Schmidt, ele representava o PDT, né? E se eu não me engano o PCdoB estava nessa... Eu não tenho, não tenho essa lembrança. Eu entrei no partido em 2015, lembro que o PT estava coligado, o prefeito Schmidt de fato era do PDT e houve depois aquela questão do rompimento. Eu não me recordo se o PCdoB naquele momento fez parte, mas acredito que sim, tenha feito. Também não. Como é que você vê a cidade hoje? Você já reside há um bom tempo aqui, tem como é que é o nome daquele clube lá que você representa? Ali? Associação João Paulo II, Clube Roselândia. Isso, né? Aliás, nesses tempos de Covid, está tudo parado lá. Tudo parado, O meu pai, ele é sócio econômico lá do espaço, a gente tem mais de 10 anos de atuação lá naquele local, inclusive com muitos eventos beneficentes, né? Abrindo as portas para as pessoas, entidades, inclusive, que precisassem de ajuda. E agora, de fato, com a pandemia, respeitando então as normas, os decretos, o local segue fechado. Mas falando de Erechim, eu gosto muito de Erechim. Não me vejo morando em outra cidade, né? Acho que Erechim tem tudo para ser um excelente lugar para viver e é. É óbvio que eu percebi nesses últimos anos, principalmente nessa nova administração, que nós paramos um pouco no tempo. Talvez porque nós vínhamos também de um outro tipo de projeto de governo que, eu digo desde nível federal, né, uma distribuição maior de impostos para que obras acontecessem, né, tirando o fato da corrupção, né, mas existia uma distribuição maior de dinheiro por parte do governo federal. E agora isso não acontece. Nós tivemos muitos cortes, inclusive tratando a questão da emenda constitucional que congelou o investimento público. Queira ou não queira, isso reflete aqui no nosso município também. Então, o município acaba tendo que arcar com os problemas locais sem muito apoio financeiro do governo federal. Salvo a pandemia agora, que parece que, né, abriu um pouco os cofres, mas nós vínhamos assim de uma deficiência de recursos federais, estaduais, então nem vamos comentar. Então o município acaba tendo que, de uma certa forma, sanar os problemas que acontecem aqui. Mas penso eu que nós precisamos voltar mais para as pessoas, né? Eu sinto que nós temos que ter gestores que pensem no bem-estar das pessoas. E quando eu falo no bem-estar das pessoas, as pessoas como um todo. Desde a pessoa mais pobre até o empresário que precisa também, né,
ter a liberdade de atuar e gerar emprego. E a questão do investimento na educação, as vagas em creche, que nós precisamos sim ampliar, porque é fundamental para que as mães também possam trabalhar, e nós tivemos problemas nessa questão. A questão da saúde, que sempre critico o grande investimento no tratamento e a falta de investimento na prevenção, lá na base, né, que o tratamento sempre é mais caro. Então, no meu modo de ver, Erechim tem muito a avançar e poderia ter avançado muito mais com o caixa que tem, com os recursos que vem entrando nos cofres do município. É possível fazer mais e melhor. Esse é um tema que eu vou começar a insistir um pouco mais com os entrevistados aqui, porque quase todos eles que vêm falam sobre investir nas pessoas. Esse investir nas pessoas, ele permite um olhar bastante abrangente, né? O que é? É distribuir recursos, é repassar recursos para instituições, para entidades. Me parece que isso está um pouco bloqueado, né? Não por iniciativa do governo A, B ou C do município, mas por lei federal, por uma legislação. Me parece que mudou isso aí, né? Tu tens que apresentar um projeto hoje, para que é realmente, enfim, ser aprovado e tal. Mas vamos abrir um pouquinho mais esse leque. Investir, o que quer dizer investir nas pessoas? Permitir a elas um acesso, porque criar empregos, o município é meio complicado, ele abrir empresas, eu não sei. É através do quê? Da educação ou como é que é? Aquilo que eu vinha falando, né? O bom gestor, ele vai atuar em todas as áreas. Quando você tem os recursos disponíveis, cada secretaria tem o seu montante para ser investido de uma certa forma. O que a gente percebe, às vezes, é o receio de investimento, ou ousar um pouco mais. Né? Você tem recurso em caixa lá parado e ele poderia estar sendo sim utilizado para, de uma certa forma, até movimentar mais a economia. Quando você tem uma obra em andamento, automaticamente você também está gerando empregos, né? Você movimenta o setor de serviços. Quando você tem uma educação de qualidade, quando você tem a garantia, e é diferente educação integral com educação em tempo integral, né? A educação do ser humano como um todo, né? Da formação do ser humano, a formação integral. Essas crianças, com certeza, terão uma perspectiva de futuro muito melhor, garantindo o acesso a elas também às tecnologias, a questão de cursos, de formação, os jovens. Eu sempre digo, é uma coisa que eu bato muito, que a prefeitura, nesses contratos que faz com as empresas terceirizadas que prestam serviço, né, ou até por alguma obra, poderia ter lá uma cláusula que especifique uma porcentagem de vagas para jovens que queiram ingressar no mercado de trabalho, ou uma porcentagem de vagas para mulheres que são vítimas de violência. Inclusive, eu fiz uma sugestão, encaminhei, que a maior complicação, às vezes, para se desvencilhar de uma relação é a falta de emprego e renda. A questão de você destinar vagas para estágios, para os adolescentes que cumprem medidas socioeducativas. Isso não vem sendo feito aqui? Não vem sendo feito. A gente sabe que, principalmente se você pegar a questão da assistência social, falta muito recurso para poder executar algumas atividades que poderiam fazer a diferença. Porque, vamos citar, por exemplo, você tem lá os jovens que cumprem as medidas socioeducativas. Sim. Tem que ter investimento, tem que ter a garantia de dar uma perspectiva nova de futuro. Simplesmente monitorar se está indo para a aula, se não está indo, não dar uma formação, ou daqui a pouco não garantir um estágio, uma renda mensal, não vai tirá-lo do crime. Porque o crime está ali oferecendo o que falta, que é o emprego e a renda. Então, é nessa questão, uma união de forças, um investimento público para poder, de fato, fazer alguma coisa de diferente na vida das pessoas. Nas gestões passadas, mais recentes, nós tínhamos isso? Tínhamos falhas também, né? Tivemos avanços, tivemos pontos positivos. Eu gosto também de lembrar muito a questão da organização das associações de catadores.
que foi um avanço que nós tivemos, essa questão de retirar as pessoas das ruas e colocá-las nos pavilhões. Tivemos também agora um pouco de retrocesso nesse sentido e enfrentamos, né, as ações que vinham sendo tomadas, principalmente no início da gestão, estabilizou, mas tem que avançar, não pode parar o trabalho. O que é bom, a gente tem que dar continuidade e sempre melhorar. Né? O que não é bom, ignora e inicia de uma outra forma. Se fala muito que Erechim carece ou precisaria de um projeto de médio e longo prazo, né? Alguma coisa assim, há vários setores que entendem isso, né? O PCdoB vê assim também ou acha que é preciso resolver os problemas do dia a dia? Depende do problema. Eu acho que existem as duas situações. Existem os problemas que precisam ser resolvidos, né, de uma forma mais emergencial, e existem os problemas que sim precisam ser resolvidos a longo prazo, como eu citei a questão da saúde, né? Que você passa a investir mais na prevenção, isso você vai colher os frutos a longo prazo. A questão da educação, você está investindo numa educação de qualidade agora, você vai colher os frutos a longo prazo. Agora, tem outros tipos de situações, então, às vezes, que requerem medidas mais emergenciais. Existe algum modelo de tratamento da saúde pública perfeito, digamos, na visão da vereadora ou do PCdoB? Porque desde que eu me conheço, assim, desde que eu repassei a trabalhar mais especificamente em Erechim e cobrindo a política, basicamente, todos os prefeitos que passaram sofreram críticas por questões da saúde. Inclusive, o prefeito que que o seu partido apoiava, ele também não era visto na questão da saúde, assim como não tinha aquela aprovação de 100%, né? Porque realmente a saúde é um tema bastante complexo, né? Então, aquele que não é atendido, de repente, né? Existiria algum modelo, algum lugar, como fazer? Olha, eu acho que o Brasil tem uma grande ferramenta que é o SUS, né? E eu tenho dito que nós precisamos muito defender o nosso Sistema Único de Saúde, principalmente agora nós vimos a importância dele. Onde eu vejo as grandes falhas no atendimento? As filas que se formam, a demora, né, para chegar a um exame mais complexo. Nós precisamos usar uma ferramenta que está presente e já devíamos ter avançado nisso, que é a questão da tecnologia. Nós temos que investir na criação de ferramentas para que essa pessoa, por um aplicativo ou por telefone mesmo, possa fazer esse agendamento de casa, que é onde temos uma enorme reclamação, a questão das filas. Os exames, até eu conversava com o Jackson, tempos atrás, que nós tivemos ali em 2018, se eu não me engano, um valor da Câmara de Vereadores para compra de consultas oftalmológicas, né, que tinha aquela fila enorme. Aí as pessoas conseguimos, né, acabar com a fila, mas em pouco tempo, hoje já tem uma fila de espera de 2 anos de novo. Mas aí que vem a questão, que tipo de prevenção nós temos na questão da saúde visual? Eu, inclusive, fiz uma sugestão que se utilizasse a optometria como uma forma de prevenção, que poderia também dar um alívio nessas filas, porque tem alguns procedimentos que são simples, que podem ser detectados, desde a prescrição de um óculos, né? Mas aí alguns municípios utilizam. Aí vem aquela questão, mas a optometria não é uma profissão regulamentada, assim como tantas outras profissões hoje não são. Mas nós não temos um plano de prevenção da saúde dos olhos, por exemplo, em vigor. Então, isso que eu me refiro. A questão de educar, conscientizar. Você veja agora, diante de um vírus, de uma pandemia mundial, qual a principal medida que nós temos de prevenção? Lavar as mãos. E o lavar as mãos previne uma série de outras doenças. Então, são coisas simples que precisam, de uma certa forma,
de uma forma mais incisiva, né? Ser levada, e isso começa pela escola, pelos grupos mais vulneráveis, nos bairros, no CRAS, uma união, né, de todos os setores para que a gente possa avançar. Essa questão da saúde é uma questão bastante complexa, dá para você dizer assim. E a longo prazo, o PCdoB enxerga alguma coisa? Qual é a vocação de Erechim hoje? Já teve tempos que nós somos a agropecuária, o setor primário, isso voltando lá, bem lá atrás, lá quando teu pai era novinho. Depois nós evoluímos para a questão do comércio. O comércio de Erechim sempre foi muito forte, em razão até dos municípios que vinham sendo emancipados, e mais a referência era aqui. Depois passamos para o setor industrial. O setor de serviços ganhou bastante espaço há pouco tempo, né? Mas hoje em dia, olhar para onde? Nós vamos ser o quê? Investir aonde? Priorizar o quê? Erechim consegue ainda manter um pouco da característica agropecuária, né? Nós temos ali um frigorífico, nós temos uma agricultura familiar ainda forte. Aliás, para muitos, a salvação da lavoura, né? Exatamente, a quantidade de empregos, né, que a Aurora gera em Erechim. Temos ainda também o setor da indústria com empresas grandes e fortes que estão se mantendo, mas nós precisamos ver Erechim também hoje como um grande polo educacional. Erechim hoje comporta a Universidade Federal, o Instituto Federal, temos a URI, eu não sei quantas particulares e, né, esses braços das EADs, enfim. E isso também traz desenvolvimento para a nossa cidade. Nós precisamos ver essas instituições como a quantidade de pessoas que vêm de fora para estudar aqui. Fortalecer essa área. Fortalecer também essa área, seja com infraestrutura. Essas pessoas que estão vindo, que ganham uma bolsa, às vezes, para vir estudar em outro município, elas estão aqui pagando aluguel, consumindo nos bares, nos restaurantes, comprando gasolina, comprando remédio. Então, eu vejo Erechim também como um grande polo educacional. Conquistas importantes para a nossa cidade. Vereadora, vamos falar um pouquinho de eleições. Como é que o PCdoB, nós estamos num período de muitas restrições, então tolheu muito o acesso, enfim, mas o PCdoB tem mantido contatos com outros partidos? A gente tem apelado bastante para as reuniões online, né, até a nível estadual, dialogamos com diversos partidos já. O nosso principal objetivo, de fato, é preparar bem essa nominata de candidatos a vereadores. Porém, nós não descartamos a possibilidade daqui a pouco de um nome poder concorrer a uma majoritária, né? Isso vai depender muito das negociações que nós teremos ali, né, com os blocos que vêm se formando. Porque o PCdoB, ele é um partido centenário, vamos dizer assim, que tem projeto, que tem propostas e que tem a capacidade de diálogo com o povo. Então, nós também queremos o nosso espaço para atuar, né? Muito mais do que participar de uma eleição e apoiar, mas nós queremos que as nossas pautas sejam levadas em conta também na construção de um projeto. A tendência é apoiar, enfim, estar mais num grupo de esquerda. Essa é a orientação, né? Mas o partido tem defendido muito, principalmente neste momento, a questão da frente ampla. Né? Nós temos o governador Flávio Dino, que é o único governador que nós temos no Maranhão, e o seu vice é PSDB. Né? Então, dialogar com todas as frentes democráticas, né? Com quem defende a democracia, a questão social, né? O fim da desigualdade, a geração de emprego e renda, a soberania nacional, todas as pessoas ou partidos que estiverem dispostos, né, a dialogar e preservar isto, o PCdoB certamente estará conversando. A senhora está num meio político. Obviamente, a Câmara de Vereadores é um local onde se fala muito sobre projetos, fiscalização, enfim, mas de política também, obviamente, não poderia nem ser de outra forma. Pelo que a senhora tem colhido lá, percebido, a senhora apostaria o quê? Em quantos candidatos à prefeitura? É tudo meio que especulação, mas eu preciso lhe perguntar, porque pré-candidatos aí, se eu contar mesmo na caneta, eu já passei de 10. Sim,
São inúmeros. Olha, José, eu diria assim, 3 no máximo. No máximo. Eu conto com 3 candidatos no máximo. Não vejo mais do que 3, talvez 4. Acho difícil. Sim. Até o final das contas ali, porque tudo acontece na última noite, né? Nos últimos minutos. Inclusive, tudo que estava acertado pode ser revertido ali. Exato. Né? O que tem é o nosso histórico, quase. Mas eu diria assim que hoje, não, apesar de termos dito um favorito, né, eu não vejo desta forma. Eu acho que tudo pode acontecer. Cada eleição é uma eleição. Em 2016 nós tivemos 2, né? 2016 foram 3. 3. Flávio Tirello, Ana Oliveira e Luiz Francisco Schmidt. Tá, então, no máximo, novamente... Acredito que uns 3 candidatos. O que a história tem nos ensinado é que aparece um número muito expressivo e, de repente, por N razões, enfim, que não vem ao caso, vão... O fato de nós termos pela primeira vez uma eleição à vereança que não permite a coligação, isso vai beneficiar o PCdoB, vale para todos, enfim, mas como é que você especificamente vê esse fato novo? Então, vejo com bons olhos, porque apesar de estarem das coligações, né, não serem mais permitidas, nós tivemos em 2016 20 candidatos com a coligação. 12 candidatos eram do PCdoB. Hoje nós temos 20 candidatos do partido PCdoB, podendo chegar até a 26. É bom, porque você... Para 17, 18 ou 15, né? Mas você sabe que quem chegar lá, né, o seu suplente, assim como os demais, fazem parte de uma mesma sigla. Né? Então, isso é um ponto positivo. Óbvio que nós temos a questão dos votos, né? Quanto mais legenda, mais votos você traz para a coligação. Porém, algo mudou, que é a questão do coeficiente, né? Antes, se você não atingisse o coeficiente eleitoral, que é aquele número de votos válidos dividido pelas cadeiras, né? Que na última deu 3.500 e alguma coisa. Então, se o coeficiente é 3.500 e você fizesse 3.499, você não estaria disputando... Não colocava ninguém. Não colocaria ninguém. Hoje a nova regra mudou. Mesmo que você não atinja esse coeficiente, designadas todas as cadeiras, né, para os que atingiram, depois você disputa sim nas sobras as cadeiras restantes. Mais votados, então. Isso. Né? Aí tem uma vírgula ainda, né? Quem consegue lá 2 cadeiras ainda tem uma vantagem. As chamadas sobras. Mas no final, se o partido lá tinha uma sobra de 1.500, mas o outro que não atingiu o coeficiente tem uma sobra de 2.000, este outro é o que fica com a cadeira. Então, também quem fez mais sobra, digamos, o partido. Isso. Então, eu acho que... de uma certa forma, tem um lado positivo também. Você confia, obviamente, em... Temos que confiar, né? Eu tive muitas propostas para mudar de partido. Muitos partidos, né, vieram conversar comigo, mas foi pelo PCdoB. Não, em nenhum momento. Porque, como tu falaste, a dificuldade ela vai se encontrar em todos os partidos. Claro. E dentro da Câmara de Vereadores, hoje nós temos 11 partidos compondo, né, todas as cadeiras. E os que estão na mesma situação do PCdoB, não é 1 ou 2, são vários, que tem apenas um vereador ou que não tem vereador nenhum. Então, temos que ir com fé e confiar no trabalho que foi feito, mas pé no chão, né? Vamos lá. Eu acho que a vida é feita de desafios e assim seguimos, nos desafiando. Eu lhe agradeço a participação aqui, vou lhe dar um minutinho bem rapidinho para você despedir aqui. Muito bem, eu que agradeço, né, a oportunidade mais uma vez de estar aqui. Eu lembro, hoje eu fazia uma lembrança que me veio à mente, que na primeira entrevista aqui, junto com demais vereadores eleitos, tu mencionaste a questão do radicalismo do partido. E eu lhe disse que radicalismo, seja de esquerda ou de direita, não é saudável, né?
para nenhum tipo de governo ou para nenhum tipo de política, isso não se aceita mais. E hoje a gente tem isso muito presente, né? Que os radicalismos, os extremos estão, mas nós precisamos cada vez mais dialogar e buscar construir uma sociedade mais justa. É verdade, sem querer excluir os políticos que radicalizam também, incluindo a sociedade em geral, agora com as mídias sociais, parece que nós gostamos realmente de um radicalismo que né, pega todo mundo, ninguém se escapa. Mais uma vez, muito obrigado a todos aí de casa. Nós, depois do intervalo, vamos receber Hernani Melo, que também vai falar sobre como é que está o seu partido com vistas às eleições. Nós já voltamos. Superar este momento, em que o mundo une esforços pelo bem de todos, em que estar distante das pessoas é a maior demonstração de amor, em que o cuidado nunca se fez tão necessário. A saúde tem sido a prioridade. Para nós, ela sempre foi. Somos uma cooperativa de médicos e nos unimos porque temos comprometimento com a vida. Eu busco dar sempre a empatia. Eu me sinto bem, né, em poder ajudar, em saber que a cada dia eu dou o meu melhor. Para mim é mais do que um trabalho, é um propósito, uma missão. Nossa relação com os pacientes, né, sempre foi de doação e esse momento mais ainda. Ela segurou na nossa mão e aí ela falou, eu achava que eu estava sozinha, mas vocês estavam comigo. Então isso foi muito importante para a equipe, né? Saber que ela entendeu esse acolhimento. Quando a gente fala assim, ó, o senhor está de alta, ele vibra de uma forma que não tem explicação. Não há como não se sensibilizar diante de histórias e de olhares que depositam em nós tanta confiança. A palavra confiança ganhou um peso muito importante porque a relação médico-paciente, ou médico-familiar, ela está tendo que ser a base do telefonema, a base da chamada de vídeo. Cuidamos de mais de 18 milhões de pessoas para que elas possam viver mais e melhor. Essa é a nossa vocação. É o nosso jeito de cuidar. Superar este momento juntos. Esse é o plano. Unimed. A gente conhece a força da cooperação há muito tempo. E agora, só ela é capaz de derrotar o coronavírus. É hora de ser próximo ficando distante. De estar ao lado, mesmo de longe. Por isso, fique em casa o máximo que puder. Lave bem as mãos e use elas para falar com a gente pelo telefone, internet banking ou aplicativo. E se nossas agências estiverem fechadas, lembre que a nossa parceria está sempre aberta. Porque gente que coopera, cuida. Muito bem, nós estamos de volta aqui com o nosso painel. No primeiro bloco nós tivemos a participação da vereadora Sandra Piccoli e agora estamos recebendo o presidente do Republicanos, o antigo PRB, é isso? Isso. Antigo. Bom, o senhor Hernani Melo, que também já tem uma passagem, uma longa experiência lá na Câmara de Vereadores. Para não gastar muito tempo, para aproveitar o tempo, seja bem-vindo, Hernani, mais uma vez. Meu amigo José Adelarode, para mim é um prazer poder voltar a esta bancada, a conversar contigo, ainda mais num momento importante que a nossa cidade vive, que é um momento pré-eleição, né, onde nós vamos definir aí os rumos da nossa cidade para os próximos 4 anos. E é sempre um prazer estar aqui e estou à tua disposição. Ok. Bom, já disse praticamente tudo. É o ano eleitoral, né? Independentemente de Covid ou não, pelo que a gente tem acompanhado do TSE, nós vamos ter eleições ainda este ano, que pode mudar a data, ou são as datas, né, de primeiro turno e segundo turno, mas enfim, em tempos idos aí, esse era um período de ebulição, de efervescência, de contatos. Como é que está agora com... Tu sabe que em decorrência desse momento em que o nosso país, que o mundo vive, né, com essa pandemia, é lógico que ela desacelerou um pouco esse contato. Em anos anteriores, esse momento era um momento bem mais agitado, de mais movimentação nas questões políticas. Mas isso não quer dizer que não existam, não existe essa movimentação, né?
existe, e há partidos conversando, há momentos de reuniões. E para nós, o partido, já que tu falaste, eu quero aproveitar essa oportunidade para dizer dos Republicanos. Os Republicanos é um partido novo, com menos de 20 anos de existência, né? Veio o antigo PRB e passou agora, no final do ano passado, a se chamar Republicanos, né? Tem hoje um número de deputados significativo, está entre os 5, 6 maiores partidos do Brasil, lá tem em torno de 35, 36 deputados federais. Nós temos aqui no Rio Grande do Sul um deputado federal, que é o atual presidente do partido, o deputado Carlos Gomes. Temos 2 deputados estaduais. Aqui na região do Alto Uruguai temos 3 prefeitos, o prefeito de Mariano Moro, o prefeito de Carlos Gomes, o prefeito de Paulo Bento, são do Republicanos, né? 3 prefeitos, é um número significativo para a região do Alto Uruguai. Temos alguns vice-prefeitos, temos vereadores. Aqui na Câmara de Erechim, recentemente, tivemos o prazer de receber o deputado Gilson Serafim Pimenta, hoje faz parte do Republicano. Não. O vereador? Por enquanto ainda é vereador. Mas pode ser, ele tem capacidade para isso. Né? O vereador Pimenta, que faz parte hoje do Republicano, que é o representante na Câmara Municipal de Vereadores aqui da cidade de Erechim, que representa o Republicanos. Nós tínhamos um momento muito delicado de fazer essa movimentação para as eleições, tentando buscar um grupo qualificado. Primeiramente, o partido que não tem representante na Câmara, ele praticamente não existe. E nós, primeiro passo do partido foi, por determinação da nossa executiva estadual, buscar qualificar e um número significativo de preenchimento das vagas de candidatos a vereadores na chapa proporcional, que hoje todo mundo sabe, cada partido tem que caminhar com as suas próprias pernas, acho que isso é salutar. Né? A vereador. Né? As coligações são na majoritária, a proporcional, cada partido vai buscar caminhar com as suas pernas e buscar a eleição dos seus candidatos. Nós fizemos um trabalho muito forte em cima disso, hoje nós temos aí 26 candidatos, que é o número máximo que se propõe, com o número de mulheres, o percentual de mulheres também já assegurado e acertado, e vamos concorrer, e vamos certamente hoje, a ideia do partido é fazer 2 vereadores na Câmara Municipal, e eu acho que nós temos plenas condições disso. A partir disso, se discute as questões majoritárias, né? E aí começa esse movimento da pergunta que tu me fez anteriormente, né? Há uma movimentação, principalmente nesta última semana de partidos, né? A gente tem algumas definições já muito claras disso, mas estamos trabalhando para inserir o Republicano nessa discussão, nesse projeto de eleição majoritária. O Republicanos está indo com uma questão fechada para essas conversações, assim, pretende estar na majoritária, ou isso pode ser recuado? Olha, a pretensão ela existe, mas isso não necessariamente tenha que ser por este caminho. Né? Mas há uma disposição de sim. O que nós temos definido quanto partido é o que nós entendemos que a cidade de Erechim precisa para a próxima administração. E a gente tem discutido muito isso. E eu particularmente entendo isso hoje como uma forma, nós estamos vivendo um momento de transição de modelo de gestão. Transição. Erechim ou... Eu falo a nível municipal, a nível de Brasil, a nível de governo de estado, e aqui, propriamente dito, nesse momento, nas eleições municipais. Transição. Fala-se muito no novo. Para mim, o novo é o novo modelo de gestão. Tem que haver essa transição. Modelos que deram certo no passado e que a gente se espelhava, modelos mais conservadores. No momento, se nós não acompanharmos a rapidez da evolução e a rapidez com que o mundo anda e não mudarmos este modelo de fazer política, principalmente de gestão pública, certamente os municípios vão ser fadados ao insucesso ali na frente. Então é necessário, é urgente fazer essa transição de modelo, trazer para a gestão pública a inovação, trazer tecnologia, trazer informação, fazer com que a administração pública ela possa andar a passos largos, assim como anda a iniciativa privada. Nós temos uma diferença gritante da iniciativa privada com o setor público. Né? Então esse andar está muito disparelho. Nós temos que fazer com que
a iniciativa pública, o poder público, ele possa avançar nesses quesitos. E é fundamental trazer para esse modelo novo a inovação, a tecnologia. O município é um grande prestador de serviço e não necessariamente ele tem que prestar o seu serviço com seus quadros. Seus quadros de funcionários têm que ser qualificados para fazer esse atendimento. Mas hoje se abre precedentes para parcerias com a iniciativa privada, parcerias com as entidades sociais, e é esse modelo que a gente tem visto, e tem visto em alguns municípios e com sucesso a nível de Brasil já. E nós queremos trazer esse modelo para Erechim. Esse é o pensamento republicano. E é isso que nós temos colocado nas reuniões com os outros partidos. Nós temos que fazer uma coligação hoje, e esse é o meu pensamento, é o pensamento do partido, não apenas uma coligação para ganhar a eleição. Nós temos que fazer uma coligação para administrar a cidade. E o que a gente tem visto nos últimos tempos é simplesmente uma coligação para se ganhar a eleição. E aí passa-se 4 anos numa confusão interna entre partidos, uma grande confusão entre partidos, entre espaços de governos. Nós não pensamos dessa maneira, a gente quer algo diferente. Se vamos conseguir, não sei, mas esse é o nosso propósito. Eu tenho falado com vários pré-candidatos e tenho falado também com pré-candidatos à vereança, e quase todo mundo diz uma palavra mágica aí, que é servir. Que eu acho que o município é um prestador de serviço mesmo, tem que servir. Mas, de outra sorte, se acredita muito que Erechim tem experimentado tempos mais vagarosos, porque lhe faltaria uma visão mais de médio e longo prazo. O que é mais importante? É dar o pão de cada dia ou é, digamos, se projetar? Olha, precisamos ver o que nós vamos ser daqui 30 anos, daqui 20 anos. Se nós voltarmos um pouco no tempo, e você acompanhou muito bem isso, na época da eleição da Zebra, aquele momento em que, eu vou falar da nossa cidade, podia falar do país, no momento que nós vivíamos, as pessoas já entrou um candidato novo, ele experimentou um novo modelo de gestão naquela época. E hoje ainda se colhe alguns frutos daquilo. Só que aquele momento foi outro. Hoje nós temos que fazer a mesma coisa que foi feito lá naquela época, tem que ser hoje, urgentemente. Eu ainda acreditava que esse momento teria que ter sido nessa administração. Infelizmente não foi. Foi uma administração conservadora, foi uma administração que procurou gerir os recursos públicos com cuidado, mas ela não teve um avanço também na questão de inovação. A administração ela não pode mais ser rígida da maneira que é. Dentro do aspecto legal, ela tem que se abrir para novos modelos. Ela tem que se abrir para novos modelos, sob pena de nós ali na frente vivermos o momento que estamos vivendo há alguns anos, né? Tu pega um município do Porto de Erechim que tem despesa com pessoal em torno de quase 50%, que tem as verbas constitucionais, que sobra de 10%, no máximo 10%, 8% de investimentos. Alguma coisa tem que ser feita. O próximo gestor tem a obrigação de ter um planejamento estratégico muito forte para manter e para buscar novos investimentos. Né? Nós não podemos, o orçamento do município hoje, para o ano de 2020, está em torno de 330 milhões, mais ou menos. Agora, nós não podemos administrar esses recursos. Esse orçamento ele é feito praticamente automático. O que eu quero dizer é que nós temos que incrementar esse orçamento. Como nós vamos aumentar a receita do município? Qual o planejamento estratégico que tem para aumentar? Eu vejo uma forma. Uma das formas é atrair novos investimentos. Vamos entrar numa guerra fiscal com outras regiões? O que nós estamos fazendo para atrair isso e para manter o que nós estamos aqui? É uma forma muito clara de se ver desse novo modelo de gestão. Essa é uma ideia sua e é uma ideia do seu partido, óbvio, né? O senhor, nesses contatos que tem feito, o senhor tem identificado alguns partidos ou grupos ou pessoas, enfim, que também pensam, não da mesma forma, mas que têm uma afinidade com isso? Olha, eu sou muito claro, existe muitas visões hoje de como vai se conduzir essa eleição. A minha própria, e não é que ela seja a correta, ela pode até sofrer algumas alterações no andar desse processo. Nós estamos conversando hoje com em torno de 5 partidos, né? E o que a gente estipula hoje? O modelo de gestão que aí está, o modelo de gestão que foi anterior.
O que nós queremos estabelecer é um modelo de gestão entre esses dois. Foi o anterior, o que foi e o que está. Ou o que foi anterior recente, lá atrás? O recente, o que foi recente e o que está hoje, que é agora nos últimos 10, 12 anos. Né? Então, o que a gente quer estabelecer? Então, a gente tem. Eu não vejo hoje o governo municipal sem ter uma candidatura para colocar para a população o que foi feito, né? Para ter uma avaliação da população. Né? Hoje existe um outro lado que, liderado pelo MDB também, que tem um projeto já definido, já saiu na mídia, esse projeto. O que a gente está querendo construir é um projeto alternativo a esses dois, que possa ter a possibilidade de apresentar para a comunidade. Eleição se ganha ou se perde. Eu acho que quando tiver essas possibilidades de novas visões e de novas alternativas e de mais oportunidade para as pessoas poderem decidir, melhor ainda. Né? Outras pessoas veem diferente. Nós temos que fazer um grupo para ganhar a eleição. Tem que ser dessa maneira, tem que ter 2 candidaturas, tem que ter no máximo 2, tem que ter... Eu já penso um pouco diferente. Mas não sei se essa minha visão ela vai ser vitoriosa ali na frente, porque nós estamos num período talvez o mais difícil da eleição, que é o pré-eleitoral. Isso é muito complicado, é muitos interesses, é muitas vaidades, é muitas coisas que às vezes o ser humano não consegue fazer o encaminhamento que deveria ser feito. Mas faz parte do processo e a gente tem que saber jogar isso. Talvez a pandemia amenize um pouquinho isso aí tudo. Eu queria lhe perguntar com relação ao número de candidatos. O que vocês acreditam que nós vamos ter? Pré-candidato eu já entrevistei, olha, eu não digo 10, mas perto de, assim, eu sei de pré-candidaturas, todos nós assistimos a cada ano, estamos nesse meio já faz tempo, né, e nós vamos partir com quantos? Hoje o que a gente vê hoje, né, são 3 candidaturas. Mas tem um grupo muito forte trabalhando para ter 2 candidaturas. Eu acho que não vai fugir disso, de 2 ou 3 candidaturas ao cargo majoritário no município de Erechim. Não vai fugir muito disso. Olha, se me permite, por exemplo, o governo do município deve ter um candidato. Obviamente. Tem um pré já. Obviamente. O MDB garante que terá o seu nome também, já está colocado, seriam 2 nomes. Então nós vamos ter... Mais uma candidatura, mais uma terceira via, digamos assim, alternativa a esses 2 projetos, que possa dar sequência. Eu tenho procurado ter um cuidado muito grande com relação a onde a gente se expõe na mídia, através do teu programa ou em uma outra emissora, de colocar uma candidatura posta. Eu sou candidato. Eu acho que tem que dividir essas 2 perguntas, assim, essa pergunta dividir em 2. Tu quer ser e tu vai ser. Querer ser, eu quero. Se eu vou ser, isso é indefinido. Normalmente foge da própria pessoa. Foge. São 3 coisas básicas. Tu tem que estar preparado para esse cargo, que é desafiador e importante. Tu tem que querer. E o terceiro momento, a política, principalmente majoritária, ela é coletiva, tu não é candidato de si próprio. Então, afirmar definitivamente que eu sou um candidato, sou um possível pré-candidato, mas não necessariamente serei. O senhor se sente preparado suficientemente? Eu creio que sim. Aprender a gente aprende. Foi vereador por quantos mandatos? Aprender a gente aprende todos os dias. E eu tenho procurado estudar muito essa questão. Eu tenho formação em administração, eu tenho formação em gestão pública e tenho procurado estudar simplesmente esse fato hoje da gestão pública em si, né? Eu tenho 16 anos de mandato na Câmara de Vereadores, 4 mandatos consecutivos, fui presidente da Câmara de Vereadores. Acho que fiquei lá tempo demais, né? Mas era um momento que eu consagro e vejo com bons olhos esse tempo que eu passei lá. Certamente não voltarei mais para a Câmara de Vereadores. Eu acho que o que eu tinha que fazer lá, o trabalho que eu podia desenvolver, já o fiz, né? Se tiver uma outra oportunidade, a gente está nesse caminho. Se não tiver, nós vamos continuar. A gente gosta de política, vamos fazer política partidária, né? Política comunitária. Eu tenho conversado com algumas lideranças de diferentes partidos, até pelo meu ofício, é óbvio, né? E não é raro se ouvir muito assim que Erechim precisa de um novo nome para prefeito, de um novo nome que não tenha concorrido, enfim, mais ou menos por aí.
O senhor se considera, digamos, o senhor acha que tem um perfil de ser uma espécie de um novo nome, ao menos enquanto candidato à prefeitura, para atender as aspirações? E eu lhe digo que várias lideranças têm falado. Eu acho que Erechim tem muitos nomes fora do meio político que poderiam estar hoje colocando o seu nome à disposição, mas a gente sabe que isso é muito difícil. Eu não vejo isso como um novo, eu não vejo como um nome novo. É isso que eu te falei anteriormente. Eu vejo que quem assumir o município tem que implantar um novo modelo de gestão. Sim. Esse, para mim, é o grande diferencial. Isso pode ser feito por uma pessoa que já exerceu um cargo público, até no mesmo cargo de prefeito, ou pode ser exercido por uma pessoa nova, que não seja do meio político, mas que tenha esta visão diferente. Hoje, se nós pegar, eu vi uma entrevista há um tempo atrás, e eu já falei isso em outras oportunidades, de uma grande pessoa que tem um conhecimento técnico muito grande, que é o atual secretário da Fazenda do município de Erechim, o Tomazoni, passou a vida inteira lidando com números, com a administração pública. Tribunal de Contas. Foi funcionário do Tribunal de Contas, hoje presta serviço no município de Erechim, e ele falava numa entrevista que em 10 anos, não falou em 20, 30, ele falou que em 10 anos o município de Erechim só terá dinheiro para pagar a folha de pagamento e as contribuições que são decorrentes da Constituição, constitucionais. Então isso é algo grave, que se nós não pensarmos o município ali para frente, não mudarmos esse modelo de gestão, nós vamos acabar sucumbindo, os municípios. E aí vem outro fato, muito mais além, que não depende propriamente dito de nós aqui, do município. A gente tem a Constituição de 1988, que a gente bota debaixo do braço e a gente levanta com todo o vigor e alegria, e é algo que veio bem naquele momento, mas também ela deixou alguns problemas, principalmente. Ela criou os entes federados e ela deu as atribuições para os entes federados, mas principalmente para os estados e municípios, ela não deu os recursos para poder suprir essas atribuições que são do estado e do município. E aí nós podemos avançar nesse assunto, falar, para mim, a grande reforma das reformas é a repactuação, é o pacto federativo, é os recursos para os estados e municípios. Num país, numa extensão territorial que nem o nosso, que nem o Brasil, não há outra forma de se fazer isso, senão rever essa questão. Os municípios estão sucumbindo. Por isso que eu falo no novo modelo, para tentar reagir a esta falta de recursos que tem. E se tu me permite ainda me alongar um pouquinho, se nós pegarmos o fato de Erechim, nós estamos geograficamente numa posição ruim, péssima, no extremo norte do estado. As coisas demoram mais a chegar aqui. Então, o que nós temos de bom aqui é o nosso povo, colonizado por etnias europeias, alemão, polonês, italiano, que quando aqui chegaram trouxeram mãos vazias, mas trouxeram conhecimento. E assim é que nós nos sustentamos hoje, mas nós precisamos de investimentos a nível público. E essa questão, ela demora muito a chegar, principalmente na nossa região, na nossa cidade de Erechim, que está no extremo norte. Hoje nós temos Passo Fundo na nossa frente, que absorve muito do que poderia vir para cá. Nós temos uma geração de pessoas que começam a pensar assim, porque, olha, eu com todo respeito a todos que passaram e governaram, enfim, eu entrevistei, e eu respeito a todos eles, a gente ouviu falar muito do mesmo, para ser bem claro. Assim, poucas vezes se ouviu uma ideia de que precisamos mudar para onde é que nós queremos ir. Nós temos pessoas suficientes que pensam assim. Eu estou tentando disseminar isso, e eu acredito que tenha. Eu acho que da iniciativa privada, que já avança nesses quesitos aí, a gente pode extrair muitas pessoas hoje interessantes se não para concorrer, mas para auxiliar uma administração pública. A gente sabe das dificuldades das pessoas largarem suas empresas para vir para a atividade pública, que é sempre comprometedor, é sempre dificultoso, mas eu acho que um grande movimento nesta área poderia trazer sim. O que a gente depende como prestador de serviço que o município é atender a comunidade com destreza, com eficiência, com tecnologia, com informação, com inovação, mas certamente tem muitas pessoas que podem fazer esse papel. Ainda mais agora que se fala de um novo normal, que a gente já praticamente está vivendo, mas do que vai vir depois de passar essa onda toda aí,
Estou me referindo à pandemia, obviamente, que o mundo não vai ser mais o mesmo, nós já deveríamos ter mudado, quem sabe, até antes da própria pandemia. Muito obrigado por ter participado aqui. Te agradeço hoje pela oportunidade, né? E só para finalizar, eu acho que, né, o tempo passa rápido, mas uma eleição, ela te dá a oportunidade de tu entrar na casa das pessoas, através das redes sociais ou através da mídia hoje que é colocada aqui, e dizer geralmente o que se pretende mudar. Não apenas o fato de mudar, mas dizer o que mudar, quais inovações, qual tecnologia trazer para o município. Muito obrigado pela oportunidade. A todos de casa também, muito obrigado, boa noite, até a semana que vem. Superar este momento, em que o mundo une esforços pelo bem de todos, em que estar distante das pessoas é a maior demonstração de amor, em que o cuidado nunca se fez tão necessário. A saúde tem sido a prioridade. Para nós, ela sempre foi. Somos uma cooperativa de médicos e nos unimos porque temos comprometimento com a vida. Eu busco dar sempre a empatia. Eu me sinto bem, né, em poder ajudar, em saber que a cada dia eu dou o meu melhor. Para mim é mais do que um trabalho, é um propósito, uma missão. Nossa relação com os pacientes, né, sempre foi de doação e esse momento mais ainda. Ela segurou na nossa mão e aí ela falou, eu achava que eu estava sozinha, mas vocês estavam comigo. Então isso foi muito importante para a equipe, né, saber que ela entendeu esse acolhimento. Quando a gente fala assim, ó, o senhor está de alta, ele vibra de uma forma que não tem explicação. Não há como não se sensibilizar diante de histórias e de olhares que depositam em nós tanta confiança. A palavra confiança ganhou um peso muito importante porque a relação médico-paciente, o médico-familiar, ela está tendo que ser a base do telefonema, a base da chamada de vídeo. Cuidamos de mais de 18 milhões de pessoas para que elas possam viver mais e melhor. Essa é a nossa vocação. É o nosso jeito de cuidar. Superar este momento juntos. Esse é o plano. Unimed. A gente conhece a força da cooperação há muito tempo. E agora, só ela é capaz de derrotar o coronavírus. É hora de ser próximo ficando distante. De estar ao lado, mesmo de longe. Por isso, fique em casa o máximo que puder. Lave bem as mãos e use elas para falar com a gente pelo telefone, internet banking ou aplicativo. E se nossas agências estiverem fechadas, lembre que a nossa parceria está sempre aberta. Porque gente que coopera, cuida.